cabelinho. Olá, gente, tudo bem? Nossa, faz um tempão que a gente não conversa, né? Tô devendo vários vídeos pra vocês. Mas o que interessa é que eu tô aqui de volta e hoje a gente vai conversar sobre o jejum intermitente. Afinal de contas, você sabe o que é o jejum intermitente e quando e por que ele deve ser utilizado? O jejum nada mais é do que a privação alimentar por um período de tempo ou por alguns dias. Quais seriam as reais vantagens da gente fazer uma privação alimentar? Hoje, os estudos nos mostram que fazer o jejum intermitente, ou seja, se abster da alimentação em períodos programados, pode trazer uma série de benefícios para o nosso organismo, dentre eles a redução da insulina, né? E a gente sabe que o excesso de insulina está relacionado com o desenvolvimento das doenças cardiometabólicas e também com o aumento de peso. Dessa forma, a gente consegue também ter uma redução de marcadores inflamatórios e também do estresse oxidativo. A gente também vai conseguir ter um controle maior do apetite em alguns casos, justamente porque o jejum, o período em que você está sem comer nada, você entra em cetose. Lembra que tem um videozinho que eu já falei sobre a dieta cetogênica. Outro fator que pode ser benéfico é a questão do emagrecimento, porque a gente acaba tendo um controle da ingestão calórica um pouquinho maior. O jejum intermitente também ele está relacionado com a ativação de algumas moléculas lá dentro da célula, chamadas sirtuínas, e essas sirtuínas elas estão relacionadas com o aumento da nossa longevidade. Olha só que coisa bacana. Também tem estudos que mostram que o jejum ele pode beneficiar o nosso cérebro, porque ele vai aumentar a plasticidade dos nossos neurônios. O interessante do jejum intermitente é que a gente observa nos protocolos que, apesar da gente pensar, nossa, eu vou ficar um período sem me alimentar, eu vou acabar perdendo massa muscular, que seria o mais racional da gente entender, o que seria o de se esperar, né, na verdade, os estudos mostram pra gente que, na realidade, isso não acontece. Agora, frente a todas essas vantagens, a gente fica pensando, uau, eu quero fazer jejum intermitente. Mas não é bem assim que funciona. Existem também as contraindicações. Então, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, algum problema com a alimentação, se você tem alguma característica mais ansiosa, né? Se você já teve bulimia, se você já teve anorexia, pode ser que a gente acabe exacerbando ainda mais um problema. Ou se você é uma pessoa que deseja, por exemplo, hipertrofia muscular, o jejum ele também não vai te ajudar nesse sentido. Se você é uma pessoa que também está com uma alteração na glicemia, costuma ter hipoglicemias, crises de hipoglicemia, pode ser que o jejum acabe exacerbando isso também de uma maneira inicial e você acabe tendo um problema muito sério. O jejum ele tem que ser utilizado como uma estratégia para que a gente consiga melhorar alguns parâmetros inflamatórios. Então, se você tem uma doença inflamatória, uma artrite, uma artrose, se você tem um excesso de insulina, por exemplo, no caso de quem é pré-diabético, no caso de quem é diabético, ou pode ser uma estratégia também utilizada para quando a gente chega naquele platô de emagrecimento, sabe? Que você emagrece, emagrece, emagrece e dali você para e não consegue mais emagrecer. Agora é importante que isso seja analisado caso a caso, né? O jejum feito sem uma programação, ele pode gerar diversas deficiências nutricionais e acaba prejudicando a sua saúde também. Na literatura científica, a gente tem diversos protocolos diferentes de jejum intermitente. Existem aqueles em que você vai ficar um dia inteiro sem comer nada, 24 horas sem comer e o dia seguinte livre. Existem aqueles protocolos em que você vai fazer uma restrição alimentar durante um período de 20 horas e vai ter só as 4 horas restantes para se alimentar. Tem aquelas restrições em que você vai fazer o jejum por 2 dias seguidos, então você faz 5 dias alimentação normal e depois restringe por 2 dias seguidos, entre outros, né? Aí as pessoas vão inventando e variando. Hoje em dia, o que a gente mais vê na literatura, o mais comum, seria aquele da dieta do guerreiro, em que você faz um jejum de 20 horas
e depois no dia seguinte alimentação normal, e você vai alternando durante a semana. O que quebra o jejum? Se a gente se basear em que o jejum é a restrição total da ingestão alimentar, então a gente deve evitar durante o período de jejum qualquer tipo de alimento que vai ser calórico, qualquer tipo de alimento que vai induzir uma secreção de insulina, por exemplo. Então, a única coisa, basicamente, que é permitida durante o jejum é água à vontade, alguns tipos de chás e café em alguns casos também é permitido. A água com limão pode ser interessante, mas desde que seja numa quantidade muito pequenininha, já que o limão tem um pouquinho de carboidrato. Então, a quebra do jejum deve ser feita com uma alimentação um pouco mais proteica, mais completa. Você também pode usar os outros macronutrientes. Vale lembrar que toda restrição alimentar, toda restrição, seja calórica ou no caso do jejum, acaba sendo calórica e alimentar em si, pode gerar uma deficiência grave de nutrientes e isso vai prejudicar o teu corpo como um todo. Então as refeições têm que ser muito bem planejadas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha breve explicação sobre o jejum intermitente. É óbvio que é um tema muito extenso, mas é mais para vocês conhecerem. Vocês já sabem, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, me ajude a compartilhar, mostra pro amigo, pra avó, pro papagaio, pra namorada, pra todo mundo. E deixem aqui as suas perguntas, suas sugestões para os próximos vídeos. Se você não gostou, reclama aqui também que tá tudo certo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para você!